Bem, na segunda questão nos é pedido para fazer um esboço do gráfico da função da questão 1. Vamos aproveitar algumas informações que já obtivemos a respeito da função da questão 1. Por exemplo, a função da questão 1 é f de x igual a x à quarta sobre 4 menos x ao cubo mais x ao quadrado menos 1. Tínhamos calculado a derivada primeira, a derivada segunda, tínhamos montado uma pequena tabela e chegamos a essas informações. Então já estamos nesse ponto. Temos pontos de mínimo e de máximo locais. Temos também o comportamento da derivada primeira, ou seja, os sinais da derivada primeira que acabam implicando no comportamento de crescimento e decrescimento da função f. Mas nós temos também informações a respeito da concavidade, do fato que calculamos a segunda derivada e descobrimos os sinais quando aplicados nesses pontos críticos. Vai ser útil também as imagens desses pontos críticos. Ou seja, f de 0, pelo que vimos aqui, é um ponto de mínimo local, aí ele possui um valor mínimo local, que é menos 1. x igual a 1 é um ponto de máximo local, portanto, menos 3/4 é um valor máximo local da função f. E da mesma forma, x igual a 2 é um ponto de mínimo local, então f de 2, que é igual a menos 1, é um valor mínimo local da função. Todas essas informações vão ser úteis nesse esboço de gráfico para a função f. Vamos traçar o plano cartesiano. Vamos marcar os pontos críticos, que são pontos importantes, onde há mudanças importantes no gráfico. Então vamos marcar o ponto 1 e o ponto 2. Já temos o ponto 0 aqui. São os 3 pontos críticos. É interessante marcarmos também suas imagens. f de 0 é menos 1, portanto, aqui temos menos 1, que é a imagem de 0. f de 1 é menos 3/4, f de 1 é menos 3/4, que dá aproximadamente 0,75. Então ele está aqui. Portanto, esse é menos 0,75. É interessante marcarmos também f de 2, que dá menos 1 novamente. Portanto, esses são os pontos críticos e há mudanças interessantes nesses pontos. Vejamos, pela tabela, antes à esquerda de 0, a derivada é negativa, portanto, a função f ela é uma função decrescente. Entre 0 e 1, a derivada é positiva, portanto a função é uma função crescente. Entre 1 e 2, a derivada volta a ser negativa, portanto temos aqui que a f é decrescente. E à direita de 2, a derivada primeira volta a ser positiva, portanto a função é crescente. Temos informações também a respeito da concavidade. Segunda derivada em 0 é um valor positivo, portanto maior do que 0. A concavidade nesse ponto é para cima. Obviamente que se em 0 a concavidade é para cima, nós temos uma pequena margem em torno de 0, onde a concavidade continua para cima. Em menos 1, a derivada segunda é negativa, onde a concavidade é para baixo. E em 2, f2' é positiva, portanto, concavidade para cima. Embora essas informações não sejam tão precisas, elas são suficientes para fazermos um esboço do gráfico dessa função. Vamos ver como fica? Bem, ali está o nosso pequeno esboço
algumas informações interessantes, onde é possível ver o decrescimento da função em amarelo, onde ele acontece, e também um pequeno esboço que nos traz informações a respeito da concavidade da função em alguns pontos cruciais. Vamos marcar esses pontos aqui. Alguns pontos de interesse são 1, 2, que são pontos críticos. Em 0, já tínhamos concluído que a imagem de 0 é menos 1. A imagem de 2 também é menos 1. E a imagem de 1 é 0,75. Portanto, temos aqui esses pontos que são pontos de muito interesse quando se trata de esboço do gráfico. E aqui 0,75, menos 0,75. A função ela decresce. Vou traçar o gráfico da função, ou pelo menos o seu esboço. A função decresce de menos infinito até zero, porém com a concavidade para cima. Então é algo desse tipo. Ela vai crescer com a concavidade para cima, até esse ponto, onde nesse ponto a gente nota que tem a concavidade voltada para baixo. Então ela vai crescer com a concavidade para cima, e nesse ponto a concavidade se torna para baixo. Novamente ela decresce com a concavidade para cima nas proximidades de 2. Então ela decresce e vem até a concavidade para cima nas proximidades de 2 e volta a crescer. E cresce sempre com a concavidade voltada para cima. Então é algo desse tipo. Obviamente, há um ponto onde a concavidade é para cima e há uma mudança de concavidade para baixo. Novamente, concavidade para baixo até um certo ponto nessa região aproximadamente, onde a concavidade passa a ser concavidade para cima. Podemos inclusive determinar esse ponto. Esses pontos são pontos onde a derivada segunda é nula. São pontos de inflexão. Você pode calcular isso como exercício. E então seu gráfico fica ainda mais preciso. Mas isso aqui já é um esboço.